Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus nos envolva agora e sempre. Nós agradecemos sempre o carinho com que somos recebidos, o reencontro com corações amigos, a prece, enfim, são muitos motivos para agradecermos, todos nós, sempre. Bem, nós vamos lembrar uma frase de nosso Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta foi essa: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, como é que nós podemos conseguir isso? Ser tão felizes quanto possível aqui na Terra. Os espíritos amigos, eles nos ensinam algumas formas de como conquistarmos essa felicidade. Então, eles nos ensinam o caminho da caridade, do cumprimento do dever, da consciência tranquila e assim por diante. Mas nós gostaríamos de comentar hoje um pouquinho sobre 3 sentimentos, que são a resignação, a confiança em Deus e a abnegação, ou seja, o esquecimento de nós mesmos em favor dos nossos semelhantes. Nós não ignoramos mais que vivemos assim num mundo muito atrasado espiritualmente, onde a dor, a aflição fazem parte do nosso cotidiano. E isso não por imposição de Deus, mas devido a nós mesmos, as infrações que cometemos perante as suas leis, em existências anteriores e, quando não, na atual existência. E quando colhemos aquilo que nós semeamos, acreditamos que Deus é injusto, que Deus está nos castigando, quando na realidade, no seu imenso amor, Deus está nos educando, nos dando a oportunidade para sermos realmente felizes. André Luiz nos diz assim: toda dificuldade, todo obstáculo traduz oportunidades preciosas aos que já tenham olhos de ver. E ele nos conta a história de um espírito muito iluminado que adquiriu esses olhos de ver quando ela estava aqui na Terra. No plano espiritual, ela criou, fundou um lar assistencial, onde ela recebia assim, inúmeros espíritos para dar amparo, orientações, inclusive preparando suas futuras reencarnações. E certa vez aqui na Terra, a trabalho, ela foi chamada para auxiliar um caso muito difícil de obsessão. Ou seja, o espírito estava tão empedernido naquele desejo de vingança que somente o amor que ela angariou seria capaz de chegar até ele. E ela então, com muito carinho, conta-lhe uma de suas existências aqui na Terra. Ela disse que perdeu seus 2 filhos homens assassinados numa guerra civil. As 2 filhas mulheres, não ouvindo as suas orientações, se deixaram levar pelo fascínio do prazer e do ouro, mergulhando-se em perigosas ilusões. Seu companheiro, o único amigo que lhe restava, fugiu apressado quando a viu contrair lepra. Sozinha, em completo abandono, ela sentia que quanto mais ela sofria, mais crescia dentro dela a fé, a esperança.
E longe de se revoltar contra Deus, ela agradecia a Ele, considerando que um dia Ele havia lhe dado tudo por empréstimo. Lhe deu saúde, mocidade, família, filhos e os retomou em seguida. E ela termina perguntando a Ele assim: quem somos nós, senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão. Ou seja, na nossa pequenez, nós não estamos sabendo aproveitar as oportunidades benditas que chegam até nós através de duras provas. Então, felizes aqueles que já compreendem isso. E tal como ela, seu nome é Cipriana, agradecia a Deus ao invés de se revoltar. Então, nós agradecemos a Deus muitas vezes, mas nós agradecemos o quê? As coisas boas que chegam até nós e nunca aquelas que nos trazem sofrimento. Se ela tivesse se revoltado, se ela tivesse se desesperado, se tivesse tentado fugir da vida ou fugir da vida, ela não teria conseguido a sua iluminação espiritual. Então, ela não teria, como nós mencionamos no início, conseguido a suavização dos seus males. Quanto mais nós nos inconformamos diante das nossas dificuldades, diante das nossas provas, maiores elas se nos apresentam. Então precisamos aprender a ver todas as nossas provas, a doença, as desavenças, as dificuldades que encontramos na família, na própria vida, como degraus de evolução. Degraus que nós precisamos aprender a galgar de ânimo forte, se realmente nós queremos conquistar a nossa felicidade. O espírito de Agar nos diz assim: nossas dores são as nossas luzes. E Emmanuel nos lembra: tuas dificuldades, tuas bênçãos. Chico Xavier afirmava: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Diferente de nós, né? Se não fosse por elas, não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Emmanuel sempre me ensinou assim: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. As dificuldades podem parecer grandes, no entanto, muito maiores são as bênçãos de Deus que sempre nos acompanharam. Estejamos confiantes, orando, silenciando, vigiando. Os espíritos amigos, eles nos esclarecem ainda a esse respeito que nem sempre os nossos sofrimentos aqui na Terra são oriundos de atos que praticamos em existências anteriores. Podem ser muitas vezes escolhas nossas, antes de reencarnarmos. Quando o espírito alcança já um certo conhecimento, uma certa responsabilidade, ele pede certas provas, para passar por certas provas aqui na Terra, para ver se realmente ele conseguiu se superar diante daquilo. Tal como nós, quando estamos na escola. Nós precisamos das provas para sermos avaliados, para comprovarmos o nosso aprendizado. O espírito de Albino Teixeira, seguindo essa sequência que nós estamos comentando aqui, ele ainda nos faz uma outra observação muito importante a respeito de sofrimento. Diz ele assim: sofrer é muito diferente
de saber sofrer. Quantas vezes, pela nossa conduta diante das nossas provações, nós aumentamos mais o sofrimento à nossa volta, criando sofrimentos também àqueles que convivem conosco. Então nós derramamos lágrimas sem proveito, nós reclamamos, nós gritamos, exigimos do outro e assim por diante. Então essas atitudes não vão solucionar o nosso problema. Isso significa não sofrer bem, não estarmos sabendo aproveitar as oportunidades benditas que chegam até nós para o nosso crescimento espiritual. O Espírito de Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim: poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, ainda que as nossas provas sejam buscadas voluntariamente ou não, nós precisamos nos conscientizar de que todo minuto de queixa aqui na Terra é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentações. Então, como é que nós devemos nos comportar? Resposta da questão 924 do Livro dos Espíritos. Devemos nos resignar e sofrê-las sem murmurar, se de fato queremos progredir. Então, são alguns apontamentos a respeito do sentimento de resignação que nós precisamos adquirir. E a respeito da fé, da confiança em Deus. Quando Paulo de Tarso decidiu voltar para Jerusalém, já no final, quase no final da sua existência, os seus amigos, diante das perspectivas sombrias que o aguardavam naquela cidade, começaram a chorar. O próprio Lucas, apóstolo Lucas, chorou. Mas Paulo, buscando levantar-lhes o ânimo, perguntou-lhes: por que chorar, magoando o coração? É certo que muitas vezes nós não conseguimos conter as nossas lágrimas. Sentimos que elas até aliviam, o nosso mundo íntimo, aquele sentimento que está pesando dentro de nós. Mas as nossas lágrimas, elas nunca devem ser derramadas com a ausência de Deus. Mesmo porque Meimei nos diz assim: os olhos que nunca choraram, raramente aprendem a ver. E Paulo, fortalecendo-lhes o ânimo, para as lutas do Evangelho, ainda lhes disse: os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Então, se Jesus, que era um espírito puro, governador espiritual do planeta Terra, partiu da Terra sobre feridas, sangrando em feridas tão dolorosas, nós não temos o direito de querer acompanhá-lo sem cicatrizes. Então, para os nossos momentos difíceis, Jesus nos deixou, assim, um ensinamento muito profundo de confiança em Deus, nosso Pai. Ele, percebendo que nos seus momentos finais ele estaria sozinho, que todos os seus discípulos estariam espalhados, ele lhes disse: não estou só, porque o Pai está comigo. Ou seja, Jesus confiava na presença divina, nos ensinando que todos nós devemos estar identificados com os propósitos de Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Então, isso é fé. Nós trouxemos aqui algumas circunstâncias que Jesus passou no final da sua existência para compararmos com as nossas atitudes
a fim de avaliarmos, vamos assim dizer, o nosso comportamento, né? O ato de Judas não lhe arrancou maldições. Como será que nós agiríamos se soubéssemos que um amigo muito querido nos traiu? Ou então, que ele nos abandonou quando nós mais precisávamos dele? O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe ofuscou o ânimo forte. Então, se nós víssemos alguém chorando por nós, porque estamos passando por uma dificuldade, por algum sofrimento, nós iríamos nos sentir as maiores vítimas na face da terra. Deixaríamos que a autopiedade tomasse conta do nosso íntimo, né? O sarcasmo da multidão não lhe quebrou o silêncio. Quando alguém faz algum tipo de ironia conosco, nos fere, como é que a gente age? Nós revidamos, se não com palavras, mas muitas vezes até com atos. Suspenso na cruz, não alterou a serenidade e ainda pediu perdão pela ignorância do povo. Profunda lição de domínio espiritual, de confiança em Deus nos momentos mais escabrosos da vida. Portanto, quando nós estivermos atravessando momentos difíceis, nós precisamos nos lembrar daqueles outros momentos difíceis que nós já passamos, que nós conseguimos superar. Uma doença nossa ou uma doença de um ente querido, mas que surgiu o medicamento que amenizou quando não a eliminou. Os momentos de desânimo que curvavam a nossa fronte para a terra, mas que surgiu a solução, enchendo as nossas almas de esperança, de alegria. Aquelas crises de angústia que se dissiparam como por encanto e assim por diante. Então isso aconteceu porque nós persistimos na luta, persistimos na fé, confiando em Deus sempre. Nós não nos entregamos à deserção, nós não nos entregamos à derrota. É o ajuda-te que o céu te ajudará, que está no Evangelho, né? Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte para que a providência divina venha ao nosso socorro e encontre os meios para nos auxiliar. Olha o que o Chico dizia a esse respeito. Os espíritos amigos sempre se mostram dispostos a nos auxiliar, mas é preciso que pelo menos lhe ofereçamos uma base. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com o esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam em suas vidas e resolvam seus problemas. Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Às vezes, o problema é de ódio, de perdão. Os espíritos amigos nos aconselham o entendimento, o esquecimento das ofensas recebidas. Se nós não queremos esquecer, o que eles poderão fazer? Então, o primeiro passo em qualquer situação cabe a nós. Alguns itens de uma mensagem de Albino Teixeira para nós refletirmos a respeito. O que mais sofremos no mundo? Ele nos diz assim, que o que mais sofremos no mundo não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências.
como é fácil de perceber, diz ele, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, é por aí. Às vezes a gente não quer aceitar, mas é por aí. Agora, um pouquinho a respeito de abnegação, que é esse desprendimento nosso em favor dos nossos semelhantes. Emmanuel nos diz assim: sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ou seja, aí está a abnegação. Então, se já é difícil quando nós merecemos, né? Imaginemos sofrer em favor de alguém, para que essa pessoa não sofra ou sofra menos. Nós lembramos aqui, no livro 50 anos depois, o caso de Célia, que era uma jovem assim cristã, muito rica, filha e neta de patrícios romanos. Mas corações que não desejavam a felicidade dos seus pais, né? Pelo contrário, queriam separá-los, criaram uma situação onde a mãe de Célia fosse surpreendida pelo marido, que acabara de chegar de viagem depois de 2 anos de ausência a serviço do império. Então prepararam tudo para que quando ele chegasse ali, tivesse a impressão de que a sua esposa acabara de dar à luz, perjurando assim o casamento. Mas Célia chegou exatamente no momento. E mesmo sem entender a situação, ela afirmou que o filho era dela, para que a sua mãe não sofresse retaliações. Então o pai a expulsou de casa somente com a roupa do corpo e com a criança que não era sua. Criaram um falso funeral para poder justificar à sociedade o seu desaparecimento. E nessa sua partida, nesse seu caminho, ela sofreu assim dificuldades inenarráveis, mas sempre confiante em Jesus. E essa não foi a única vez que ela sofreu para que outros não sofressem. Tanto que hoje o seu nome é cultuado como santa pela Igreja Católica. Então nós vemos mais uma vez como é que o sofrimento bem aproveitado nos eleva espiritualmente. Então, falando a respeito dele, não significa que nós gostamos de sofrer, que nós queremos sofrer. Todos nós almejamos a felicidade, porque nós sabemos que ela existe. Mas, por enquanto, a felicidade não é deste mundo. Mas, conforme nós já mencionamos, praticando os ensinos de Jesus, dos bons espíritos, cultuando a resignação, a confiança em Deus, a abnegação, nós vamos conseguir a suavização dos nossos males e ser tão feliz quanto possível aqui na terra. Então, no mundo, nos disse Jesus, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nos convidando para o seu coração amoroso e bom, ele ainda nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E Maria Dolores, nos ensinando também o caminho para a nossa felicidade, ela nos conta que após a última ceia, o discípulo João, o mais jovem do grande apostolado, sob forte impressão de tudo quanto ouvira do Senhor, tendo Jesus ao lado, indagou espontâneo: Mestre,
É tão grande a luz da esperança em que eu vivo que me permito perguntar: onde posso encontrar nas instruções do mundo, o caminho real para o reino do amor? O Cristo replicou: medita, João, acerena teu próprio coração. Aqui, ali, além, seja onde for, segue plantando a paz, o bem, o amor. A vida é um livro aberto e a própria vida te trará por certo, ante as inspirações do mundo, o caminho real para o reino que procuras. Depois do encontro amigo, tudo se transformou nas boas novas. Mas o grupo penetrou amargas provas. Medo, tristeza, angústia, perigo. O Cristo fora arredado da enxovia. Em silêncio e à distância, João seguia todas as ocorrências de hora a hora. Por fim, notou quase desatinado que o mestre, portador de tanto bem, vinha sendo espancado sob as injúrias de Jerusalém. O apóstolo, sem paz, observou que a multidão lançava o Cristo na condenação e absolvia Barrabás. Perplexo, notou que há tantas zombarias, não formulou Jesus quaisquer respostas. Admitia a cruz às costas por entre acusações e gritarias. Depois, ei-lo a seguir, fatigado a hesitante, tropeçava suarento, e o cortejo seguia frio e lento a engrossar-se de gente instante a instante. Para ajudar-lhe a marcha estranha e triste, foi trazido até ele o sirineu. Mas a turba protestou de dedo em riste. Jesus silenciou e nada respondeu. Terminado que foi o duro itinerário, alcançara por fim o topo do Calvário. João, que tudo assistia, antes de se achegar à bênção de Maria, esmagado de dor, surpresa e espanto, rememorava em pranto todo o amor que Jesus distribuíra. As pregações do lago ante os céus de safira, o sermão da montanha, a luz da natureza, o pão multiplicado, o riso das crianças, a exaltação das bem-aventuranças, os enfermos curados, a beleza da fé que renascia em tanto rosto que a provação cobria em névoa de desgosto. Lembrava os paralíticos reerguidos, a gratidão de todos os caídos que o Mestre levantara para o bem. Como entender assim Jerusalém, que condenava o mensageiro da bondade do céu para com o mundo inteiro? Tocado de emoção e sofrimento, abeirou-se do Cristo então tranquilo e atento e ponderou: Mestre, eu não posso crer. Pelo bem que se faz, é preciso morrer? Por haveres plantado a paz e a luz, deves encontrar a morte sobre a cruz? Defende-te, Senhor, fala, protesta. O teu ensinamento é a força que me resta. Não me deixes em dúvida, sozinho. Mas o Cristo, compreendendo o tempo escasso, respondeu transpirando amargura e cansaço: não te lamente, João. Deus vive em nós. Depois, erguendo a voz, disse, fitando o monte em pedra e espinhos, a refletir no olhar a própria dor: por enquanto na terra, este é o caminho real para o reino do amor. Muito obrigada. Senão eu vou levar, recorde. Desculpa. Parabéns.